Olá pessoal, essa é a segunda temporada, aula 16. Hoje vou mostrar um pouco da estrutura do diagrama, vou mostrar como que organiza o diagrama, onde foram criadas as tabelas dos diagramas quando nós fomos salvando durante essas aulas. Vou mostrar também, falar um pouco das chaves, como ver as dependências das tabelas no botão direito, visualizar dependências, e vou mostrar como fazer um backup do script até esse momento para você poder guardar essa estrutura do banco que foi criada até a aula 15. Vou abrir meu SQL Server Express 2012, conectar, vou clicar em Databases, em base de dados, Professor Drauzio, aqui eu tenho os diagramas, vou clicar no diagrama segunda temporada. Pessoal, então nós terminamos, então vou falar um pouco do diagrama e do que foi construído aqui na base de dados. Vou mostrar aqui como organizar esses diagramas, vou mostrar um pouco das chaves e um pouco das dependências, como que é legal trabalhar com esses relacionamentos. Então, primeira coisa, o diagrama ele ficou um pouco bagunçado. Como é que faz para organizar esse diagrama? Aqui, ó, tem o zoom, tá vendo? Se você quiser diminuir o zoom, fica mais legal para ver, ó. Vou diminuir, olha lá, ó, por exemplo, vou deixar bem pequenininho, só para 30% aqui, ó. Segurei o Ctrl e enrolei a bolinha do mouse, ele também faz, então tá pequenininho. Do lado do zoom, tem aqui essa opção, ó, Arrange Tables. O que é Arrange? Arrumar, organizar as tabelas. Isso aqui, pessoal, é uma barra de ferramentas. Tá? Essa janelinha. Se vocês não estiver aparecendo, é só clicar aqui em cima, ó, clica aqui nessa partezinha aqui, do lado do Help aqui, botão direito. Quando você clica o botão direito, ele aparece as opções de barras de ferramentas. É essa barra de ferramenta aqui, ó, Database Diagram. Tá vendo? Então, olha lá, se eu oculto ela lá, ó, ela apareceu, tá vendo? Então, eu vou clicar agora nesse cara aqui, ó, organizar tabelas. Olha lá, ele organiza para mim, tá vendo? Então, ele dá uma ajeitada, baseado nos relacionamentos. Então, estou aumentando o zoom de novo. Então, olha lá, ele organizou aqui no canto, ele deixou as tabelas de pessoa, pessoa física, tá vendo? Agora que nós já terminamos, vocês podem organizar, deixar bem legal a altura, como fica fácil para você ver depois. Se você clicar com o botão direito na tabela, aqui tem Table View, ó. Então, botão direito na tabela, Table View, que é a visão da tabela. Está na padrão, que é Standard, tá vendo? Então, se você de repente não quiser ver mais os tipos, você pode colocar só Column Names, ele oculta os tipos e deixa só o nome. Se você quiser ver o Custom aqui, ó, também dá para você customizar. Então, olha lá, está aqui o diagrama, ó, os relacionamentos. Então, a pessoa tem a pessoa jurídica, a pessoa física. Aqui embaixo tem a pessoa tipo e o fornecedor. No caso, a pessoa depende aqui do tipo, o fornecedor depende da pessoa. Aqui para o lado tem a filial, tá vendo? Então, a filial tem o estoque que depende da filial. E aqui ficou o nosso diagrama. Então, aqui eu tenho o produto, que tem o preço relacionado a ele, tem o estoque, que depende do produto. Então, aqui ficou o nosso diagrama agora de uma forma organizada. Então, vamos ver como que esses objetos eles estão no banco de dados. Vou abrir aqui minha Object Explorer, ó. Se alguém não está com ela visualizando, vem aqui em View, Object Explorer, o F8, tá vendo? Essa é a janela principal, tá vendo? Tanto é que ela aparece no primeiro menu. Normalmente, quando você vai no menu, as primeiras opções que tem aqui em cima são as principais, as mais utilizadas. Então, eu vou vir em Object Explorer. E aí, pessoal, então vamos lá, vamos começar a entender um pouco mais. Já tem algumas aulas minhas de diagramas, então quem não assistiu é legal assistir. Não é da temporada, é aula solta lá, como criar diagramas e tem mais dicas. Mas quando você cria as tabelas aqui no diagrama, na verdade, o diagrama é só um modo visual de ver essas tabelas. Elas estão sendo criadas aqui na pasta, ó. Então, se a gente vir aqui na pasta tabelas, tables, elas vão estar todas aqui, ó. Olha lá. Elas estão aqui, todas as tabelas que conforme a gente foi salvando durante essas aulas, elas foram sendo construídas aqui. Quando você apagar uma tabela aqui no diagrama, ó, ela vai ser apagada aqui, ó, por exemplo, aqui, eu tenho a pessoa física aqui. Se eu apagar a pessoa física aqui, ela vai ser apagada aqui? Não, pessoal. Porque o diagrama, aqui você adiciona e remove as tabelas. Então, ó, vou demonstrar, vou dar um delete aqui, ó. Ó, apaguei, não apaguei? Vou salvar aqui. Olha lá, apaguei a pessoa física, né? E ela continua aqui, ó. Vou dar um refresh para vocês verem, ó. Botão direito, refresh. Olha lá, ela continua aqui a tabela. Então, quando eu apago ela lá no diagrama, ela não some daqui. Ela permanece aqui. Então, no diagrama, na verdade, você não deletou ela do diagrama. Você só removeu aquela tabela daqui, mas no banco ela continua. Então, se você precisar excluir a tabela, você tem que vir nessa aba de tabelas aqui, dar um botão direito nessa tabela
e dá um delete, ó, se você quiser excluir. Tem aqui a opção, deixa eu subir um pouco aqui, ó. Aqui embaixo tem a opção deletar, ó. Tá vendo? Então é essa que você... Ah lá, tá vendo? Por exemplo, vou adicionar ela de volta. Botão direito, adicionar tabela, ó, que eu vou colocar uma tabela existente. Até agora todas as aulas eu usei o new table, que eu estava criando. Agora não, eu quero pegar uma que existe e colocar aqui, ó, botão direito, add table, TBL pessoa física, tá vendo? Então eu vou dar um adicionar, olha lá, ela já volta para cá, ó. Ela volta no modo, olha lá, já tá vendo? Já mostrou a relação, ó, que a relação ela tem a relação com a tabela de pessoa. Já colocou aqui, olha lá. E ela vem no modo só mostrando o nome das colunas, ó. Eu tenho que vir aqui, botão direito, table, standard, tá vendo? Então se de repente você quiser criar diagramas separados, um diagrama só para a parte de pessoa, outro para a parte de estoque, então você pode, no novo diagrama, vou dar uma demonstração, ó. Vamos supor que eu quero fazer um diagrama só com a parte de pessoa, filial, fornecedor. Então vou dar um botão direito aqui, vou em novo diagrama. Olha lá, ele já lista para mim e fala assim, Drauzio, qual tabela você quer colocar nesse diagrama novo? Eu não preciso criar novas, eu quero fazer um diagrama só com essas tabelas que já existem. Aí eu vou lá, eu quero de pessoa, vou segurar o Ctrl, ó, física, jurídica, tipo, e aí eu quero colocar também a filial e o fornecedor e o cliente. Então, olha lá, marquei o cliente, filial, fornecedor, segurei o Ctrl e fui clicando. A hora que eu dou adicionar, ó, ele já coloca aqui, tá vendo? Só as que eu quis colocar e já coloca a relação que elas estão relacionadas. Aquela vez que eu criei nas outras aulas, ele já relacionou, então fica salvo isso no banco. Tá aqui, então, na tabela. Ela vem só com o nome das colunas, eu posso dar um botão direito, Table View Standard, posso ir colocando. Então, se você quiser, por exemplo, criar vários diagramas, você pode ir criando aqui, ó. Esse aqui eu não vou nem salvar, tá? Mas se eu posso salvar ele como diagrama de pessoa, aí ele fica salvo aqui como diagrama de pessoa. Então, ele está perguntando se eu quero salvar esse diagrama, vou falar que não quero. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque às vezes você acha que deletando aqui você vai apagar a tabela. Então, não vai, você vai só tirar ela do diagrama. Uma vez que você criou ela, ela cria aqui no banco, mas para deletar tem que vir aqui em Tables e deletar. Vou fechar aqui o diagrama para mostrar mais algumas coisas aqui do banco. Então, o que é interessante vocês saberem? Ó? Por exemplo, então, lembra que o pedido ele tem relação com o item? Né? Para existir os itens, tem que existir o pedido. Então, vamos olhar aqui as chaves do item. Ó. Aqui, vou abrir aqui. Então, estou aqui ó, na pasta tabelas, que é tables em inglês. E estou vindo aqui na tabela chamada TBL pedido item. Eu vou abrir aqui no mais. Ela tem algumas opções, tá vendo? Quais são as colunas, quais são as chaves, aí aqui tem mais algumas outras opções. Então vamos ver quais são as chaves. Lembra que a gente criou uma chave primária, uma chave estrangeira com a de pedido? Olha lá, ó. Então tá vendo aqui ele mostra, ó, a amarelinha é a primária, que é primary key, lá, depois o nome PK lá. Então tabela pedido item, então tem a chave primária tá aqui. Aí tem lá foreign key, ó, entra a tabela de pedido item de pedido. E outra foreign key entra a tabela de pedido item produto, tá vendo? Então tem duas, tá vendo que a foreign key, a chave estrangeira, ela é cinza e a primária é amarela. Se você quiser ver detalhes, você clica duas vezes, ele vai abrir a tabela aqui do lado para você, e aí você clica na coluna e visualiza. Então, ó, vou clicar duas vezes, ó. Vou clicar na chave estrangeira, ele vai abrir a tabela e já vai abrir a relação para mim ver, ó. Clico duas vezes, ó lá. Olha lá, ele já abriu aqui a relação, tá vendo? Então tá falando para mim que é essa relação, ó. Se eu quiser ver quais são as tabelas, eu posso vir aqui olhar lá. Aqui eu tenho aquela opção, ó, tables e colunas, ó. Então a chave estrangeira está na tabela de pedido e item, que é o campo ID do pedido, e a primária, a mãe, que tem que criar antes, é a tabela de pedido, o campo ID pedido, tá vendo? Então se você quiser ver a relação, dá para ver por aqui. A chave primária é a mesma coisa, ó, por exemplo, está fechado, eu quero ver qual que é a chave primária aqui, ó. Eu clico duas vezes no campo, ó, ele já vem e já coloca aqui o foco, tá vendo? Aí você consegue ver qual que é a chave primária. Pessoal, outra dica que é muito importante, que é muito legal, que o pessoal às vezes não sabe, eu quero, por exemplo, mexer nessa tabela de pedido aqui, ó. Eu vou mexer nessa daqui, não na que está azul, nessa que está aqui de pedido. Eu quero saber quem depende dessa tabela. Se o meu banco estiver muito bem construído, se eu tiver tudo relacionado, se eu tiver normalizado, tudo legal, eu falo assim, poxa, quem será que usa essa tabela que eu vou precisar pôr um campo aqui, ou mudar o nome de um campo, e eu quero saber quais tabelas usam essa tabela que eu vou precisar dar uma ajeitada nelas também. E aí, como é que você faz? Você vai, clica com o botão direito e vem nessa opção, ó, View dependências, ó. O que é View dependências? O que é View? É ver dependências. Quem depende dessa tabela? Quais são as dependências dessa tabela? Quais tabelas dependem dessa? Então, o que isso significa? Por exemplo, aqui, ó, de item não vem aqui, depende dela. Então, para de item existir, ela tem que ter os itens nela aqui. Então, vamos ver, a hora que eu der um botão direito na
pedido, View Dependências, ela vai falar assim, opa, tá vendo a de pedido? A de item, ela tá dentro dela, então a de item depende dela, tá vendo? Então aqui em cima, ó, tem as duas opções, ó. Objetos que dependem da tabela de pedido e tem ao contrário, ó, objetos que a tabela de pedido depende. Então vamos ver se ela depende de alguém, ó. Se eu clicar aqui embaixo, ó lá. Então a de pedido, para existir um pedido, tem que ter uma operação, tem que ter uma pessoa e tem que ter uma situação. Por quê? Porque aqui no pedido tem chave estrangeira apontando para essas três tabelas. Tá vendo que legal? E se você quiser ver dessas três tabelas quais que elas dependem, ó, pode ver que a de pessoa tem um maisinho aqui já, ó. Então, se eu abrir o mais, ela vai mostrar que a tabela de pessoa também depende da tabela de tipo. Tá vendo? Então, se você for mexer nessa tabela de pedido, quiser olhar quais tabelas dependem ou quais ela depende, aí você consegue visualizar por aqui, nessa janela de visualizar dependências. É uma outra informação importante. Pessoal, então hoje essa aula eu queria só mostrar para vocês entenderem a estrutura. Para finalizar, vamos fazer uma coisa muito importante, que é o que? Backup. Nós estamos com o banco pronto, a estrutura inteirinha está prontinha. Vamos supor que você quer levar essa estrutura para a faculdade ou para outro computador, ou simplesmente salvar um backup no seu e-mail, em algum lugar, porque para você, se você por acaso perder ou der algum problema, aí você tem como reconstruir essa base até esse ponto. Então vamos fazer um backup dessa tabela até o momento e a gente guarda esse backup. Então vamos lá, como é que eu faço o backup do banco? Eu vou selecionar aqui o banco Professor Drauzio, a base de dados, botão direito em cima dela, tarefas, como é que é tarefas em inglês? Tasks. E gerar script, como é que é gerar script em inglês? Generate script. Então, seleciona a base de dados, professor. Tarefas, que é tasks, tarefas que eu quero fazer com essa base de dados. Gerar scripts. Ele vai abrir essa janela, que chama uma janelinha que chama Generate and Publish. Gerar e publicar scripts. O que é um script? É um código SQL que vai construir meu banco para mim. Então, eu vou apertar aqui Next, vou avançar. Aqui ele está perguntando para mim, ó, selecione quais objetos você quer fazer o script, né? O que é objetos? Quais tabelas do banco? Tá vendo aqui que ele marcou aqui, ó, fazer o script da base inteira, todos os objetos. Então, tá vendo essa opção que eu quero fazer do banco inteiro, que está marcado. Vamos supor que você quisesse fazer de uma tabela só para mandar para um amigo seu, aí você pode marcar a opção de baixo, vir aqui, escolher só a tabela que você quer e gerar script de uma tabela só, se você precisasse de uma tabela separada. Mas vamos deixar assim como está todas, avançar. Aqui ele dá a opção de você salvar o script em um local, tá vendo? Então você pode salvar o arquivo nessa pasta aqui, ó, simples arquivo, aí ele vai salvar aqui nesse lugar que está marcado aqui. Se você não quiser salvar, quiser dar uma olhada antes, você vem e escolhe essa opção, ó. Vou mudar para essa aqui, ó. Salvar em uma nova Carry Windows, ó. Então vamos clicar nessa última opção aqui, ó. Ele vai desabilitar tudo e vai deixar só nela, ó. Essa opção aqui, ó, Save to New Carry Windows. Então ele vai abrir uma janelinha nova aqui e vai mostrar o script para mim. Fiz isso, dou um Next. Ele dá umas informações aqui sobre o que ele vai gerar. E dá um Next de novo. Olha lá, ó, tá vendo que ficou tudo verdinho? Ó? Olha lá, todas as tabelas, ó, preparando, tabela de cliente, estoque. Então ele gerou tudo. Ó. Dá uma olhada aqui, tudo sucesso. Olha lá, tudo verdinho até o final. Se der algum vermelho, quer dizer que deu erro. Você tem que dar uma olhada, mas no caso não deu nenhum erro, vou dar um Finish. Aqui, pessoal, ele gerou uma nova aba aqui para mim, ó. Tá vendo aqui, ó, ele abriu uma nova query, uma nova consulta e gerou. Então, olha lá que legal, ó. Então ele fala assim, ó, eu vou usar o banco master, que é o do SQL Server. Aí ele fala, vou criar uma base de dados chamada Professor Drauzio. Aí ele faz algumas configurações dele que a gente fez, como a gente fez no clique, botão direito, e então ele faz a construção por aqui. Ele seta alguns padrões aqui que ele seta por padrão. E aí ele começa, um pouco para baixo ele começa aqui, ó. Create Table Cliente, o campo ID pessoa cliente, que é um int que não aceita nulo, aí ele cria a chave primária, ó. Tá vendo? Então, se você tivesse construído esse banco na mão, tudo isso você teria que estar digitando, tá vendo? Então, é importante saber isso na faculdade, quem está na faculdade, para você saber o que está acontecendo por trás. Mas a gente, quando quer produtividade e velocidade, a gente faz no diagrama, o diagrama constrói todo o código para nós, nas SQL Server, não precisa se preocupar com isso. Mas aí está aqui, pessoal, todas as tabelas estão aqui, ó. Então, se eu quiser, por exemplo, vir aqui e deletar essa base de dados agora, dar um del nela, aí eu venho aqui nesse script, clico nele, venho aqui, dou um execute, ele reconstrói na hora, vem aqui e cria de novo esse banco de dados do professor Drauzio, tá? Então é para isso, então salva ele. Então dá um botão direito aqui, Save Carry As, ó, clica aqui na Care, Save Carry As, e salva essa consulta
num lugar no seu computador que você está salvando as aulas minhas, que você está anotando suas coisas. Então fica salva aí a consulta do banco de dados. Tá? Beleza, pessoal? Então queria dar essa demonstração sobre a estrutura que foi criada aqui no banco. Próxima aula, então, vamos colocar os dados na tabela, nas duas tabelas, que são as tabelas de tipos que tem aqui. Ó. Então, na hora que vem, nós vamos colocar aqui os dados na tabela de tipo de pessoa, de situação e de operação. E vamos começar a construir objetos, já procedures, views e outros objetos. Então, vamos começar a montar a estrutura do banco.